O universo tem extraterrestres, especialmente se eles vieram para a Terra. Isso é algo que as pessoas estão sempre curiosas. Durante o tempo de quase um século, essa existência misteriosa, como uma torre, foi discutida de vez em quando, mas ninguém conseguiu proporcionar evidências concretas, para provar a existência de extraterrestres. Até que, nesta vez, a Móveis fez uma conferência parlamentar com o tema de UFOs extraterrestres, e mostrou diretamente alguns objetos extraterrestres estranhos. Além disso, a equipe interna examinou 3DS e disse que eles vieram de 1000 anos atrás. Isso é a primeira vez que a humanidade tem mostrado a existência de extraterrestres e isso causou um grande movimento. Estes objetos extraterrestres são verdadeiros ou não? Os extraterrestres já vieram à Terra? Hoje, vamos analisar o mundo de forma compreensível. Quando vermos o final, você terá a resposta. Em 12 de setembro de 2023, uma notícia explosiva quebrou a cabeça de todos os mídias mundiais, que foi a primeira conferência da Câmara do Conselho sobre Astronautas e Astronautas Desconhecidos. O jornalista mexicano Jimmy Mausen e alguns pesquisadores demonstraram 2 exemplos estranhos. Esses 2 animais estrangeiros são pequenos, de 30 centímetros de altura, e têm um rosto parecido com o dos humanos, mas só tem 3 dedos. Um é menor que o dedo de um dedo, e 2 são mais longos. Tem 3 pés, o cabelo é amplo e extenso, e possuem uma cabeça enorme. Tem um rosto claro, e até 2 pés e 2 olhos. Segundo Mautsang, esses 2 animais estrangeiros são os primeiros a ser mostrados para o mundo. Eles não têm nada a ver com a humanidade, e nem com qualquer espécie do planeta. Ele também disse que essa descoberta trouxe uma possibilidade infinita para a pesquisa científica, mostrando que a humanidade não está sozinha no universo. A fala de Mao Zedong recebeu o apoio do famoso médico da mosca, Benítez. Ele disse que, através de testes de X-ray e de reprodução, da sala de pesquisa e de testes de DNA, etc., pode-se concluir que essas 2 coisas não têm nada a ver com a humanidade, e até mesmo com todos os seres vivos na Terra. E quase 1/3 do seu DNA é desconhecido. Ele também ofereceu alguns detalhes, dizendo que os cérebros e o vislumbre de estes 2 cânceres foram muito desenvolvidos, mas que eles não tinham braços na boca, provavelmente através de inserir algum tipo de nutriente para manter as funções do corpo. Depois, eles fizeram uma análise dos cânceres dos 2 cânceres da Universidade de México, Portugal, que já tem mais de 1000 anos de história. Mao Zedong disse que essas 2 espécies de espécies alienígenas foram descobertas no Mar de Saixola, no sul de Peru, em 2017, ou seja, perto da famosa arenaça do país. As espécies de espécies alienígenas foram descobertas em uma caverna. O ambiente aqui era extremamente seco. Depois de mais de 1000 anos de guarda, as espécies de espécies alienígenas se formaram. As espécies de espécies alienígenas se formaram. As 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 espécies alienígenas se formaram porque o corpo é extremamente seco e não permite a crescente de nenhum tipo de bactéria ou germe, então, os órgãos internos e as suas estruturas internas também estão bem preservadas. Através de uma análise de X-ray, essas cintas têm uma estrutura clara de cintas. Na frente deles há um pedaço de metal que tem a forma de um óculos. Através de uma análise, os principais ingredientes das cintas são o óxido. Essa densidade de metal é muito alta e geralmente é usada para fazer a cintura de orbizão. Dentro de cada cinta, há algumas cintas em forma de ovo, mostrando que essas cintas são cintas de ovo. Com o gás elétrica, sua garganta ainda está um pouco aberta. Mao Tsang diz que ela deve ser uma espécie de porcelana. Em todo o convite, além de mostrar 2 espécies de gás extraterrestres, eles também publicaram várias fotos de X-ray. Os ossos, os joelhos e o cérebro deles foram mostrados. Isso não concorda com o fato de que qualquer uma das vezes que um extraterrestre foi revelado, não só a extraterrestre foi levada direto ao local, mas também foram publicadas tantas fotos de estruturas de corpo. Se não tivessem essas fotos de X-ray, só de acordo com a forma externa de comparação, é realmente um pouco difícil de ver se essas coisas eram extraterrestres. Afinal, ninguém nunca viu um extraterrestre verdadeiro. Mas com essas estruturas de osso, é muito fácil de comparação. Os 2 cientistas humanos e os antigos biólogos Nicholas e Ecclesier viram essas fotos de X-ray e imediatamente deram sugestões profissionais.
Primeiramente, eles separaram o X-ray da cintura de X-ray da cintura. Esse cinturão de cinturão externo é igual ao cinturão de pés da humanidade. Além disso, os cinturões do cinturão da humanidade se conectam muito bem, um por um, e se conectam através de uma espécie de cinturão. Assim, eles se movimentam mais facilmente. E se olharmos os cinturões de cinturão através da comparação entre a cor azul e a cor rosa, podemos descobrir mais claramente qual é a parte superior da cabeça de cada uma dessas espécies. A maior perda é que o espécie publicado no local foi apresentado com uma altura de apenas 30 centímetros, ou seja, a mesma altura de um macaco. E a parte superior da cabeça de cada dessas espécies publicados na X-ray, de acordo com a calculação de 2 cientistas, deve ter uma altura de cerca de 40 centímetros. Esses dedos são mais longos do que a altura do X-ray no lugar, ou seja, as fotos de X-ray que o Conselho de Segurança Federal de México proporcionou não eram fotos de X-ray no lugar. E os pés e os ossos do X-ray alienígena são os ossos de um ser humano, e os pés e os ossos de um X-ray alienígena são os ossos de um ser humano. Dê uma olhada, as 2 pernas do Gansi, até a altura são diferentes. Isso indica que este extraterrestre não é nascido com emoção, ou está em perigo por muito tempo. Se este tipo de estrutura de pernas caminhasse na Terra, eles não poderiam sair nem um passo. Apenas ampliando os detalhes das pernas dos 2 dedos, as 2 direções de pernas são diferentes, estão completamente juntas. Dê mais uma olhada na estrutura de cabeça do Gansi, uma cabeça enorme. A capacidade do cérebro é impressionante, muito conforme a nossa imaginação de alienígenas. Mas este antropólogo científico quase reconheceu que a construção do cérebro, a posição do cérebro interno e o cérebro inferior, é exatamente a mesma que a construção do cérebro de um gato. Eles acreditam que quando fizeram essas caixas, eles cortaram a parte do cérebro de um gato e, de volta, corrigiram a superfície e corrigiram a boca de um gato para uma cabeça de um alienígena. Os 2 cientistas apenas com as fotos de X-ray lançadas no lugar podem determinar que essas 2 observações de extraterrestres foram feitas com a combinação de cúmulos de humanos e animais, fibras de plantas e fósforos de fósforos. Outro é o jornalista mexicano que presidiu esta conferência, Jimmy Mouse. Ele diz que é um especialista em pesquisas sobre UFOs. Na verdade, ele é um velho ator no mundo das UFOs. Em 2015, ele disse que descobriu um corpo de monarquia perto de Nazca, na Peru. Também publicou uma foto de X-ray. Finalmente foi revelado que era um corpo de criança morto, mas não havia muitos repórteres, e não muita gente conhecia. E ele voltou e mostrou mais 2 imagens de extraterrestres encontrados perto de Nazca. Ele disse que foi a primeira vez que foi publicado. Esse tipo de atitude de mentira é muito assustador. Geralmente, quem diz que é um especialista no UFO tem 10 ou 9 pessoas que são mentirosas. Eles não são aqui para vender livros, são aqui para vender clientes. Todas as palavras são de interesse. Este país já é uma linha de indústria maturada na pesquisa científica. Para verificar a verdade da coisa ou a construção da teoria, não se pode apenas considerar um orçamento indivíduo, mas devemos verificar de múltiplas formas, cruzar e comparar para alcançar uma conclusão. Por exemplo, o Plano de Abreu de Abel, nos Estados Unidos, trouxe de volta 382 kg de meteorológicos, entregando-os a 135 países do mundo. Os pesquisadores desses países, através de pesquisas, especialmente a União Soviética, também trouxeram de volta parte dos meteorológicos. Através de comparações, determinamos que estes mesmos são meteorológicos do planeta. Também verificamos de forma contrária a verdade dos meteorológicos dos Estados Unidos. Por isso, a União Soviética nunca questionou a falsificação da lâmina americana. As pessoas que questionam são os comuns que faltam conhecimento básico e científico. Dentre os ingredientes de sal do planeta, há mais metal e radiação. Isto é totalmente diferente do sal do planeta. Mas os ingredientes de glicêmico e glicêmico são quase iguais ao planeta. Estas evidências são as razões pela qual o planeta é um suposto que o planeta se separou depois de uma grande colisão. E o projeto de Tianhe da China também trouxe de volta 1731 gramas de luteiro da Lua para a Rússia e a França. A Rússia também possui a terra que trouxe de volta da Lua na época de Suécia. O comparativo também verifica a verdadeira natureza do luteiro da China. Portanto, qualquer um desses grandes eventos não pode ser declarado apenas por um lado. Por exemplo, há algum tempo atrás, a tecnologia LK-99 da Coreia do Norte usava a tecnologia para superar temperaturas. Desde o início, a indivídua lançou um artigo que pode mudar o futuro da humanidade. Até a testemunha de vários países, essa tecnologia não é possível. A LK-99 não é uma tecnologia para superar temperaturas. Mesmo em temperaturas muito baixas, ela também não possui de superar temperaturas. Ela é apenas um material de resistência muito alta. Isso é a limitação da indivídua. Apenas a testemunha de vários países para verificá-la de vez em quando, é possível ver a verdade.
toda notícia lançada pela indivídua não pode ser confiável. E o incidente de extraterrestres em México não foi enviado a nenhum terceiro país